Fala pessoal, boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Marcos. Boa noite, pessoal que está chegando aí na aula, né? Vamos começar. Só mais uma satisfação enorme de estar aqui com todos vocês para a gente poder revisar alguns pontos essenciais aqui de processo penal para o seu concurso público, tá? Hoje, qual é a ideia da nossa aula? Nós já vimos esse conteúdo, tá? Nós já vimos esse conteúdo, mas precisamos revisar, porque o que fica, o que massifica, é o que faz a gente acertar no concurso, é quando a gente consegue massificar o conteúdo, quando a gente consegue destrinchar e entender bem o assunto para a gente não errar. Então, é o que a gente vai fazer hoje aqui, vai massificar esse assunto através das questões. A gente vai trazendo algumas informações, tá? Vai debatendo alguns pontos para a gente poder ir esclarecendo alguns aspectos, tá? Bom, para quem perdeu a aula passada, né, para quem não está lembrado, a gente tratou sobre ações penais. Né? Ação penal, um dos conteúdos trabalhados em aula, inclusive, respondemos, né, na última aula, algumas questões sobre ação penal. Então, só a título de realmente de revisão, né, a gente vai abordar três questõezinhas aqui sobre ação penal e depois a gente muda de assunto, tá? Então, o pessoal que já está me deixando feliz aí com a resposta, já está trazendo a resposta, né? Pela energia da galera. Eu fico muito feliz com essa participação, mas vamos lá. A ação penal pública incondicionada é promovida por. Cara, lembre-se bem, você que está voando nessa aula, você que, né, ainda não entendeu, não massificou, pô, outra oportunidade, coloca isso no teu coração. Quando a gente fala de ação penal pública, ela tem duas espécies, tá? Gênero, ação pública, espécies. Ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça, tá? Ou ainda, ação penal pública incondicionada. É aquela ação que independe de representação do ofendido. Independente da vítima, se a vítima diga que se quer ou não ver o autor do crime sendo processado, a polícia, né, os órgãos de persecução criminal, né, o delegado de polícia vai instaurar o inquérito, o promotor vai oferecer a denúncia, tá? Então, nós não temos aquela condição de procedibilidade igual nós temos nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, tá? Então, memorize isso aí. Alternativa A, primeira alternativa, né? A ação penal pública condicionada é promovida pelo ofendido mediante queixa-crime, não. Lembre-se que queixa-crime é a peça inicial dos crimes de ação penal privada. Dos crimes de ação penal privada. Lembra? Quando a gente estuda de ação penal a gente tem ação penal privada e ação penal pública. Né? Temos as espécies de ação penal pública e temos as espécies de ação penal privada. Tá?
Queixa-crime refere-se à ação penal privada, não tem nada a ver com ação penal pública. O Ministério Público, independentemente de vontade da vítima, exatamente é essa questão. Quem marcou aí já me deixou super feliz com essa assertiva aí. Parabéns aí para o Oliveira, para o outro guerreiro aí, que respondeu, né, corretamente aí a letra B. A questão é, juiz de ofício pode, né, promover uma ação penal privada, pessoal? Não. Em homenagem ao sistema acusatório, ao princípio acusatório, o juiz, ele deve permanecer inerte, né? Ele deve permanecer inerte. Quem faz a acusação é o Ministério Público, tá? Quem faz a acusação é o Ministério Público. Defensoria Pública mediante requisição da vítima. Não tem nada a ver isso aqui. Tá? Então, vamos ficar com a letra B, beleza? Só ir aquele no combinado, tá? Aqui quem está participando ao vivo da aula é o seguinte, por não entendeu, não tem problema de, professor, eu vou interromper a aula. Não, cara, interrompe a aula, coloca a tua pergunta no chat aí, se ficou com dúvida, ou liga o microfone, faz a pergunta e aqui a gente vai discutindo, tá? Olha só, a ação. Pronto, aquela que já, pô, vocês estão me deixando muito feliz, pô. Vocês estão muito rápido no gatilho, estão muito rápido. Pô, concurso público também é isso, né? Concurso público também é isso, é rapidez. Você tem que administrar o seu tempo. Se você leu a questão, bateu o olho e sabe, tem certeza daquilo, pô, ótimo. Marcou, ganha tempo para raciocinar as outras questões mais difíceis. Mas também tem um cuidado para não bater o olho e cair em pegadinha. Aqui, como eu estou trabalhando só com questões para direcionar o conteúdo, não tem pegadinha, não tem pegadinha, né? É caracachá. Mas na sua prova você tem que ter esse cuidado. Eu vou fazer um outro simulado que vai ser mais pesado, que vai ter pegadinha para ensinar vocês a responderem provas com pegadinha, não bater o olho e não dizer assim, ah, é essa, pô, ferrou, errou, tá? E aí a gente vai treinar isso depois. Por enquanto eu quero que vocês fiquem com o conteúdo. Aprendam o conteúdo, né? Cara crachá, e depois vocês começam a aprender a também fazer prova e se livrar de pegadinha, beleza? Veja só, a ação penal privada depende da iniciativa do Ministério Público, do juiz, da autoridade policial, do ofendido ou seu representante legal. Eu vi que algumas pessoas já responderam aqui, tá? Respondeu aí o Leonardo Oliveira Fabiana, né? Já foram ali e já responderam. Veja só. Ação penal privada depende de iniciativa. Se eu estou falando de ação penal privada, esqueça o Ministério Público. O Ministério Público é ação penal pública, tá? Condicionado e incondicionado. Estou falando de ação penal privada, que é aquela que a vítima, o ofendido, ou seu representante legal, tá? Seu representante legal, podem deflagrar o processo criminal através da queixa-crime, tá? Só qual o detalhe? Quando a gente fala de representante legal, quando a gente fala de representante legal, né, nos crimes de ação penal privada, esse representante legal pode ser quem? O cônjuge da vítima, o ascendente, o descendente ou o irmão, tá? E aqui, mnemônico perfeito que o Oliveira trouxe para a gente, o CAD, que o pessoal usa. Mas deixa eu só melhorar um pouquinho esse mnemônico que ele colocou aqui, Oliveira, e você vai fazer um CAD com 2 Cs, tá? Com 2 Cs. Por quê? É o cônjuge, mas não se esqueça do companheiro. Não se esqueça do companheiro, tá? Cônjuge e companheiro. Aquele que é casado, aquele que vive em união estável, também tem o mesmo direito. Cônjuge e companheiro são igualados juridicamente, né? Então, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente e irmão. Nessa ordem, nessa sequência, tá? Se o cônjuge quer oferecer denúncia, o cônjuge pode. Ele tem preferência em relação ao irmão que está lá no final, tá? Ele que vai ser o responsável, ele que vai ficar à frente, né? Ele que vai escolher o advogado que ele acha que deve acompanhá-lo, né? Ele que vai ter todas as prerrogativas que esse direito lhe atribui, tá bom? Então, esse é o ponto que eu quero que você memorize, tá? Esse é um ponto que eu quero que você saiba. Quem é, no crime de ação penal privada, que pode, né, deflagrar a queixa-crime, o ofendido, no caso a vítima, ou cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, o irmão. Em todos os casos de ação penal privada, professor? Não, não são em todos os casos de ação penal privada, porque você tem que lembrar da aula. Quando a gente fala
de ação penal privada personalíssima, esta, se você vir na sua prova esse termo personalíssimo, personalíssima, só o ofendido, só a vítima pode iniciar ação penal privada, só a vítima. Não tem choro nem vela. Se ela morreu, acabou-se, amigo. Se a vítima morreu, esse direito de ajuizar a ação penal não passa para o cônjuge, não passa para o companheiro, não passa para o ascendente, não passa para o descendente, não passa para o irmão. Para ninguém, meu amigo. É com ela, é com a vítima. Morreu, Zé Fininho, acabou-se. Ninguém mais pode. Beleza? Fechou esse raciocínio aqui. Conseguiram compreender esse raciocínio, guardaram no coração. Vamos passar para a próxima, tá? Vamos lá. Na ação penal pública condicionada à representação, o Ministério Público só pode agir, e eu vou dar o tempo para vocês já começarem a raciocinar e responder aí a questão. Na ação penal pública condicionada à representação, o Ministério Público só pode agir após autorização judicial, quando vem indício suficiente de autoria, com representação da vítima ou seu representante legal, ou quando houver sentença condenatória. Essa aqui é de dar com pau nessa questão aqui, porque ela já foi até respondida aqui nos comentários anteriores, né? Ação penal, quando ela é condicionada à representação, tá? A persecução criminal, a instauração de inquérito policial, o oferecimento de denúncia, ficam condicionados à representação da vítima. Tá? Inclusive, a vítima, ela pode oferecer a representação e depois se retratar dessa representação. Tá? Ela pode, não, estou dentro do meu prazo de oferecimento de oferecimento da representação, estou dentro do meu prazo, ofereci lá no dia dos fatos, depois fui para casa, tive uma boa noite de sono, dia seguinte tomei uma cervejinha gelada, assisti o jogo do melhor time do Brasil, o Palmeiras, né? O melhor time do Brasil aqui, o Palmeiras, então, assiste o jogo lá do Palmeiras, está feliz, no dia vai lá na delegacia e diz, doutor, não quero mais ver o autor de determinado delito processado, investigado, tal, perdoei o cara, deixei para lá, não quero oferecer representação, não, quero mais não. Aí ele pode, tá? Aí ele pode desistir, tá, da representação. Isso se chama retratação da representação. Tá? O pessoal aí que botou riso e tal, o pessoal, pô, tá vibrando aí com o Palmeiras, melhor time, pô, melhor time. Palmeiras, né, é só tá jogando e já deve estar uma goleada lá. O Palmeiras já deve estar dando de goleada. Mas vejam só como eu prefiro estar aqui com vocês. Estou deixando este jogo o melhor time para estar aqui vibrando e construindo a história de vocês aqui, né? Junto, né? A minha de vocês, todo mundo junto aí, buscando vitória. Né? Vamos ficar, cara, vocês vencendo, eu vou vencer junto com vocês, pois faz parte, eu fico feliz. É o meu salário moral. É o meu salário moral ver você vencendo. Olha, 2-0, 2-1, cara, foi rápido demais. Mas está vencendo. Pô, então, mas vamos lá. Voltando ao assunto aqui. Preste atenção. Ó, quando eu falo que a vítima pode se retratar, ela pode se retratar. Agora eu quero chamar a atenção para os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando se trata de caso de violência doméstica e familiar, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a representação, ela também ocorre, tá? Mas ela ocorre de maneira diferente, porque enquanto nos crimes comuns, por exemplo, oferecido a representação para se retratar abaixo de investigar perante a autoridade policial, o delegado, e dizer, ó, está na fase de inquérito, ele não quer mais se representar. Beleza, tá? Mas se for um caso de violência doméstica, não. Tem que haver uma audiência específica para esse fim. Uma audiência específica para esse fim. E aí vai audiência o juiz, o promotor de justiça e a vítima da violência doméstica, né, para poder verificar se ela não está sendo coagida ou não, tá? Então, vocês têm que ter uma ideia que, no caso de violência doméstica, exige-se uma audiência específica para esse fim. Ou seja, qual o fim? A retratação, tá? A retratação. Nos crimes comuns, a retratação ela pode ser oferecida, pode ser realizada até o oferecimento da denúncia, tá? O oferecimento da denúncia. Tramitou inquérito com a representação da vítima, o delegado relatou o inquérito,
né, relatou o inquérito, encaminhou para o Poder Judiciário, veio visto para o MP analisou. Antes o MP, do Ministério Público, o promotor de justiça, oferecer a denúncia, o indivíduo chega lá e diz, eu quero me retratar. Pode? Ok, pode, sem nenhum problema, tá? Até o oferecimento da denúncia. Ofereceu a denúncia ao MP, o cara quer me retratar. Aí acabou, você perdeu sua oportunidade. Tá? Mas, no caso de violência doméstica, é diferente. É diferente. O lapso temporal para ela poder se arrepender é maior. É até o recebimento da denúncia. Tá? O MP tramitou o inquérito, foi relatado, o Ministério Público ofereceu denúncia, o juiz, antes de receber, de fazer o despacho recebendo, se ela chegar lá no fórum e disser, me arrependi, não quero representar, é possível. E aí vai ter audiência específica para esse fim. Beleza, compreenderam isso aqui, esses detalhes. Se tiver esclarecido, perfeitamente a gente segue. Diego, fica à vontade, meu irmão. Qual é o caso envolvendo Maria da Penha que é condicionada à representação? Ação pública condicionada à representação. Beleza, Diego. Então, cara, mínimos, né? Porque a maioria dos casos é tudo incondicionado à representação, inclusive a ameaça, que até recentemente era um crime, que é um crime, né, normalmente condicionado à representação. Outubro de 2024, final de 2024, mudou-se, né? A ação penal, e agora é pública incondicionada. Mas ainda a gente tem no Código Penal, por exemplo, o crime de perseguição. O crime de perseguição, é o de stalker, né? É um crime que é condicionado à representação da vítima. Acontecendo no contexto de violência doméstica familiar, a vítima pode representar. Beleza? Show, TKS, professor. Pô, eu que agradeço a participação, Diego. Isso me dá uma energia, cara, e uma vontade enorme de continuar aqui com vocês até meia-noite aqui, só discutindo assunto jurídico aqui para a gente tentar, né, esgotar o que seja possível, né, na sua prova. Mas vamos lá, tem uma questão nova na tela. A entrada em domicílio sem mandado judicial é permitida. Quando é que é permitida? Quando é que é permitido o acesso, o ingresso em domicílio? Quando é? Quando é que você, policial, você chega numa residência e você diz, vou entrar nessa residência. Eu sei que a casa é asilo inviolável. Nela ninguém podendo penetrar, senão, salvo. Aí a Constituição dá os casos lá, né? A Constituição, ela traz as exceções. E você, que foi aluno intensivão, você vai matar no peito e vai dizer, opa, aqui tem uma hipótese, uma exceção constitucional que me autoriza a entrar nessa residência. Né? E aí, você somente durante o dia? Não, a gente sabe que pode entrar durante a noite, né? Somente durante o dia com autorização judicial. Mas tem alguns casos que a gente pode entrar à noite. Apenas com autorização expressa do morador, não. Se tiver autorização do morador, beleza, você pode ingressar no domicílio. Seja dia, seja noite, com autorização do morador. Em caso de flagrante delito, beleza, dia ou noite. Mesmo sem autorização judicial. Exatamente. Em caso de flagrante delito, não precisa ter autorização judicial, tá? Em qualquer situação, a critério da autoridade policial. Aí não, né? Aí não é. Tá muito genericão e tá tudo errado aí, tá bom? Quem marcou a letra C, parabéns, essa é a assertiva, tá? Em caso de flagrante delito, mesmo sem autorização judicial, você pode acessar. Agora, a questão é, no caso prático, no dia a dia, e para as questões mais elaboradas, esse convencimento, essa fundada suspeita, essas razões de que dentro do imóvel está ocorrendo um flagrante, uma situação flagrancial, ela tem que ser anterior ao seu ingresso. Você não pode dizer, não, eu achava que tinha, aí entrei, encontrei a arma, encontrei a droga, flagrante, beleza. Tem depósito, né, ter drogas em depósito, é um crime permanente que autoriza o flagrante a qualquer momento. Mas as razões do ingresso no domicílio, que serão fundamentadas a posteriori, né, quando você for fazer a sua ocorrência policial, por exemplo, tem que ser justificada anteriormente. Foi justificada porque teve denúncias anônimas, né, tiveram algumas denúncias anônimas, nos aproximamos do local para abordar e vimos entrando e saindo indivíduos naquela residência, abordando um dos indivíduos ao sair, ele estava com uma porção de droga e falou que tinha acabado de comprar naquela casa. Olha aí, que
Antes de você entrar na casa, você já tem elementos suficientes para imaginar que ali dentro está acontecendo um flagrante, um tráfico de drogas, porque teve uma denúncia, você viu uma pessoa suspeita, atitude suspeita na área, você abordou o indivíduo que estava com a droga. Tá? Então, o teu examinador, se for trazer uma questão, ele vai, nesse sentido, assim, ele vai ter que dar dicas, ele vai ter que dar o direcionamento, porque ele não vai esperar que você adivinhe, né? E também você não vai inventar os fatos, né? Você não vai inventar os fatos, ele vai brigar com o examinador. Vai encontrar a resposta correta, tá? Se brincar, né, Eric? Se brincar, ainda né, nem chega lá, ainda não está amparado. Exatamente. Ó, vamos lá. A Constituição Federal garante que a casa é asilo inviolável, salvo aquelas hipóteses que eu estava comentando, que eu tenho certeza que vocês já têm essas hipóteses guardadas no coração. Para visitas da polícia comunitária, né, prevista na Constituição, né, em caso de autorização judicial, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Exatamente, são as hipóteses. Né? E aqui, a gente acrescenta para a gente né, não esquecer que a autorização do morador também é uma das hipóteses que você pode acessar o domicílio, tá? Autorização judicial durante o dia, mandado judicial durante o dia você pode cumprir, tá? Flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, tá? A prisão em flagrante ocorre quando? Ocorre quando? Quando é que eu tenho uma prisão em flagrante? Quando é que eu tenho uma situação em flagrante? Vamos lembrar aqui, momento, recordar é viver, tá? Vamos lembrar. Veja só. A gente tem lá no previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal as hipóteses legais de flagrante delito. Né? 302, inciso 1, está cometendo crime. Inciso 2, acaba de cometê-lo. 3, é perseguido. 4, é encontrado com coisas né, que façam presumir ser ele o autor do crime. A gente tem essas previsões legais no artigo 302. O inciso 1 e o inciso 2 do artigo 302 do CPP trazem as hipóteses de flagrante próprio. Né? O cara está cometendo o crime, e aqui, eu acho que vocês vão lembrar daquela metáfora que a gente fez aqui, naquela analogia, né? Do fogo, né? Do fogo, né? O cara tá matando lá o cara, tá matando na hora, você chegou, você tá vendo o cara esfaqueando o outro, atirando né, na vítima, tá acontecendo, você tá com a chama, né? A fogueira ali, você tá com a chama. Quando o indivíduo acabou de matar a vítima, mas ainda está no local, não saiu do local, a vítima ainda está lá, ele também está. Você chega, viu aquela cena, o fogo já diminuiu um pouquinho, tá? Se aquele indivíduo, ele sai, você chega e as pessoas dizem, policial, o indivíduo, ele está com a camisa do Corinthians, né? Ele está com a camisa do Corinthians. O indivíduo está de bermuda, de tal cor, tal, assim, e foi naquela direção, e estava com a espada na mão, né? E você vai em seguida e encontra esse indivíduo e o prende, teve a perseguição, perceba que só está a brasa ali, né? Só a brasa. E depois você chega na última situação, que é quando você não faz a perseguição, mas aí imagina as guarnições passando pelo rádio, um indivíduo com tais características, cometeu um homicídio aqui e tal, e você não está perseguindo o cara, você não está perseguindo, o cara passa por você, todo cheio de sangue, com arma na mão, você olha e diz, cara, teve um homicídio ali agora, o cara foi esfaqueado, ele está com a faca aqui na mão, está desse jeito, pronto, você prende o cara. Tá só, perceba que agora, né, a questão da flagrância, do ardor, tá só cinza, tá mais fraquinho ali, mas é flagrante, tá? É um flagrante ali, presumido, tá? Então, não, Palmeiras não, meu amigo. Cara, é o seguinte, então você percebe que o flagrante, ele vai, né, diluindo, né, até sumir, tá? Então, a primeira hipótese, que é a letra B, a pessoa é surpreendida cometendo o crime. Que hipótese de flagrante é essa? Hipótese de flagrante próprio, tá? Próprio. 1 e 2, flagrante próprio. Quando você encontra um indivíduo com a arma na mão, todo cheio de sangue, tá? Você não estava perseguindo ele, é a hipótese de flagrante impróprio. Impróprio. Beleza? Perfeito. Vamos seguir o jogo.
Questão, um exemplo de flagrante próprio é, olha aí. Olha aí, olha aí. Só o seguinte, essa questão. Fala de flagrante, né? Um exemplo de flagrante próprio é, beleza, quer saber quando é que nós temos flagrante próprio? Quando a pessoa é presa por ordem judicial, quando a pessoa é encontrada horas depois do crime, quando a pessoa é surpreendida no momento do crime. É a hipótese do artigo 302, inciso 1 do Código de Processo Penal. Beleza, flagrante próprio, letra C, sem muitas delongas aqui, mas, veja só, ele fala ordem judicial, mandado, e lembre-se, o flagrante é a hipótese de prisão, de restrição da liberdade, que independe de mandado judicial. Você não precisa ter um papel, um mandado de prisão em flagrante. Prisão em flagrante. Via de regra, flagrante não precisa de mandado judicial. Por que eu estou dizendo via de regra? Porque vocês vão lembrar que teve um caso lá que o ministro, né, do STF, ele pediu um mandado de prisão em flagrante para um outro parlamentar, enfim, né? Mas, se tem outro caso, outro exemplo, não conheço, desconheço. Mas lembre-se, flagrante independe de ordem judicial, de mandato judicial, certo? Porque qual a finalidade do flagrante? É a imediatidade, né? Quando sou flagrante, a gente precisa impedir que o delito se consuma. Eu tenho que impedir a consumação do delito. Você, policial que viu o indivíduo matando a vítima, tem que impedir que ele consuma, que ele termine de matar a vítima, né? Então, você tem que interromper a consumação do delito. Tá? Ainda tem como finalidade o flagrante impedir a fuga do autor do delito. Tem como finalidade colher elementos de prova, apreender a arma do crime, né? A blusa do indivíduo suja de sangue, né? Apreender o indivíduo ainda na posse, por exemplo, da res furtiva, né? Da coisa subtraída, do celular, sabe? O flagrante tem essas finalidades. Inclusive, uma delas é evitar que o próprio autor do fato seja linchado pela população. Então, para garantir a integridade física do autor, é uma das finalidades também do flagrante, né? Então, tem que sacar. Então, não é compatível com a ideia de autorização judicial, tá? É um mecanismo, como diz parte da doutrina, de defesa da sociedade. Então, vamos lá. Oitava questão. O ingresso em domicílio sem mandado judicial e sem flagrante configura ato legal, ato discricionário, poderá configurar abuso de autoridade, de direito da autoridade. Já que o pessoal está ligeiro no gatilho, está muito ligeiro. Letra C, exatamente. Exatamente. Assertiva C. Como? Pessoal, você fala, um ato legal, entrada sem mandado judicial e sem flagrante, né? Configura um ato legal? Pode configurar, talvez, e se a vítima, e se o morador autorizou, né? É um ato discricionário? Não, porque não está dentro da margem de discricionariedade da autoridade. Existem padrões do quadro legal previsto na Constituição quando é que você deve acessar o domicílio. Eu digo assim, veja só, pode ser um ato legal, perceba que aqui, nessa situação, eu estaria criando fatos, brigando com o examinador, dizendo, não, mandado judicial sem flagrante, configura, tá? Pode ser um ato legal, porque pode ter autorização da vítima, você começa a fazer isso na prova, às vezes, e você erra a questão sabendo. Aí você já fica em dúvida entre A e C. Porque você brigou com a questão, tá? Então, tem que começar, né? Às vezes, resolver mais questões, então, resolver muitas questões, fazer esses simulados, para, né, não ir caindo nessas pegadinhas, né? É um direito da autoridade? Não, né? Não é um direito. Poderá configurar a autoridade? Poderá. E por que não configura? Eu não posso afirmar que configura. Porque, lembre-se, que para configurar abuso da autoridade é preciso que preencha os requisitos, né, previstos lá, né? Que tem que ser pelo mero capricho, né? Tem os requisitos específicos para configurar o abuso de autoridade, tá? Indo aqui. Mas o Wellington deu uma notícia aí, né? O Palmeiras sempre é notícia, Wellington, de jogão. 3-2, mas vamos manter aqui. Vamos manter aqui, porque, cara, a goleada do Palmeiras, eu sei que é certa. E a nossa, estamos aprontando aqui, a nossa goleada, né? Na banca. Vamos lá.
O flagrante próprio ocorre quando a pessoa é encontrada com objetos que indiquem o crime ainda está sendo preparado. A pessoa é perseguida logo após o crime, a prisão é feita por mandado. E aí, pessoal? E aí? Então, galera, vamos lá, vamos por partes, né? Vamos por partes. Vamos por partes. Por isso que a galera tá metendo aqui letra C, letra C, letra C, letra C, letra C, letra C. Alguém colocou letra A. E aí? Gerou agora a confusão. Gerou a dúvida. Vamos lá, então, né? A prisão é feita por mandado? Não, letra D não é, né? Essa letra não é. Não tem nada a ver, próprio com ser feita por mandado, né? Essa prisão flagrante nem precisa de mandado. O crime ainda está sendo preparado, né? Flagrante próprio, flagrante próprio. Estou entre a A e a C. A e a C. Veja só. Quando a pessoa ela é encontrada com objetos que indiquem, você presume, né? Que ela é o autor do delito, é uma hipótese de flagrante impróprio. Impróprio. Viu? Aí veja só, Leonardo, vocês têm a flagrante presumido. Deixa eu ver se eu encontro aqui para vocês o texto da lei, para poder dizer a vocês o que é que geralmente causa confusão. Causa confusão. Tá? Porque se você vai. Eu estou citando aqui o artigo 302 do CPP, para que vocês tenham cuidado de fazer essa leitura, para não cair nessa pegadinha. Vejam só. Artigo 302 do CPP. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela aqui com os senhores, para poder ficar melhor aqui. Tem essa divergência aí, né, Leonardo? Leonardo colocou aí no. Eu vi. Deixa eu pegar aqui para você não vacilar isso aqui. Deixa eu pegar aqui, Leonardo. Ó, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela, que eu quero explicar uma coisa aqui para vocês, tá? Vai, não. Aqui vai. Tá passando aí para vocês? 302? Tá aparecendo aí, pessoal? 302? Está aparecendo a pesquisa. Poxa, só pesquisa, então foi errada. Deixa eu fechar aqui, então. Deixa eu encerrar aqui para poder. Trezentos e dois. Não, é toda não, né? Tá a pesquisa aí? Tá a pesquisa ou tá o 302 agora? Só. 302. Pronto. Esse aí que eu quero apresentar para vocês se ligarem bem em um aspecto aí. Veja só, o 302. Cara, aqui precisa ler, precisa memorizar. Cara. Veja só. Qualquer do povo poderá, as autoridades poderão, né? Enfim, deverão prender. Aqui, 301. Qualquer do povo poderá. A gente tem o primeiro ponto, flagrante, facultativo, flagrante facultativo, certo? Qualquer pessoa do povo poderá. Flagrante facultativo. E as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que esteja em flagrante delito. Essa daí é o flagrante obrigatório. Aí você pode perguntar na prova assim, professor, mas a questão ela trouxe dizendo que foi um juiz que prendeu, foi um promotor de justiça quem prendeu o bandido, né, o assaltante e tal. É flagrante facultativo ou é flagrante obrigatório? Você fica nessa dúvida, né? Vejam só. Vejam só. Quando se fala de flagrante obrigatório, o CPP, ele especifica, ó,
autoridades policiais, tá? Autoridades policiais, tá? Policiais. Não, ele não está trazendo juiz, promotor específico, não é qualquer autoridade, tá? Não é qualquer autoridade. Tá? Então, seria hipótese de flagrante facultativo, beleza? 302, vamos botar aqui, 302, pronto. Considera-se flagrante delito. Considera-se flagrante delito. Quem está cometendo a infração penal, quem está cometendo a infração penal, tá? Quem está cometendo a infração penal, flagrante próprio, certo? Quem está cometendo flagrante próprio, acaba de cometê-la, flagrante próprio, tá ali no ardor, né, no ardor. Aqui a nossa dúvida, é perseguido logo após pela autoridade ou é encontrado? Aí, nesses dois incisos, eu quero que vocês prestem atenção para memorizar o texto de lei aqui, tá? É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido por qualquer pessoa que faça presumir ser autor da infração penal, tá? 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos, papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Beleza? Perceba que nos dois, no 3 e no 4, nós temos a palavra presumir. E aqui, muita gente se confunde. É comum, é normal. Então, tem que memorizar. Tira essas duas possibilidades, que é flagrante, tira flagrante próprio. Você persegue, tem a possibilidade aí do flagrante impróprio. E aqui, presumido, flagrante, né? Flagrante presumido é encontrado logo depois, porque você presume, e aí, se liga na lógica aqui, porque você presume que aquele indivíduo que você não viu, aquele indivíduo que não foi perseguido, aquele indivíduo que ninguém passou para você, né, lá na cena do crime, qual era a situação dele ali, mas é quase um acaso que você o encontra, quase não é um acaso porque você tem uma informação de que aconteceu um crime, tá? Mas aí você presume que é ele pelas circunstâncias. Pessoal, deixa eu só voltar aqui para a tela, porque eu não estou vendo vocês, aí eu fico, não sei qual o feedback de vocês aí para saber se vocês entenderam. Deixa eu encerrar aqui. Tá? Deixa eu encerrar. Pô, texto, um monte de coisa aqui. Cara, pessoal, antes de eu ler tudo isso aqui, deixa eu perguntar. Deu para entender? Alguém está com alguma dúvida? Leonardo colocou aqui o artigo, Leonardo colocou aqui os incisos, né? E já o resumozinho aqui para vocês. Obrigatório facultativo, tal, beleza. Leonardo colocou aqui. Pronto, beleza. Só, alguma dúvida? Alguma dúvida? Estava na questão 9, né? Vamos seguir. Deixa eu só compartilhar a tela aqui novamente para a gente seguir. Pronto. Tá na tela. E agora eu estou com feedback, né, de vocês. Tá? Podemos seguir. 10ª questão. O flagrante fictício é aquele que ocorre durante o cometimento do crime, preparado por autoridades sem que o crime ocorra naturalmente, que depende de autorização judicial, em que o suspeito confessa o crime. E aí, pessoal? Qual é a assertiva? Estão marcando, com certeza, estão marcando na dúvida aí. Estão colando, estão indo no efeito rebanho aí. Tá? Só, vejam só. Vejam só. O flagrante fictício, né, que ocorre durante o cometimento do crime, não. A gente já falou, flagrante próprio.
é o preparado por autoridades sem que ocorra naturalmente o crime. Veja só, esse flagrante fictício, na verdade, que a gente chama também de flagrante preparado, não pode, né, não pode ser confundido com flagrante esperado. Preparado e esperado são hipóteses, situações distintas, diferentes. Flagrante esperado é aquele em que as autoridades policiais sabem que vai acontecer o crime, que o crime vai ocorrer e fica aguardando o momento ali para dar o flagrante. Ah, eu sei que o indivíduo vai passar aqui, teve denúncias anônimas, tal, que o indivíduo vai passar aqui com uma carga de drogas. E aí você aguarda, tá? Aí você vai lá e chega lá e prende esse indivíduo, né? E prende esse flagrante esperado. Não tem nada de ilegal, tá? Não tem nada de ilegal. O flagrante preparado é aquele que o indivíduo vai lá, aborda o sujeito não tem nada, coloca uma droga no bolso do indivíduo para dizer que é dele. Aquela pessoa, a namorada que está com raiva do namorado, né? Que a namorada que quer trazer o namorado de volta, né? Já viu aquela propaganda, né? Traga a pessoa amada, né? Em poucas horas, a mulher, você não vai ficar comigo não, então não fica com mais ninguém, pega aí, coloca uma droga no carro do cara e liga para a polícia, denuncia não, mas aquele carro ali, aquele é um flagrante preparado, é ilegal e é crime, tá? Então, não confundam jamais o flagrante esperado com o flagrante preparado, tá? Não confundam o flagrante preparado com o flagrante esperado. Beleza? Deu para entender isso aqui? Vamos seguir. A autoridade pode entrar em domicílio sem mandado e sem consentimento? Se estiver em diligência de rotina, estiver cumprindo ordem do prefeito, houver fundada suspeita de crime em flagrante, for final de semana. Né? Oxe, essa daí tá demais, essa aí tá dada, né? Veja só, se estiver em diligência de rotina, cara, poder confundir, né? Ordem do prefeito, não, nada a ver. Fim de semana, pior ainda. Houver fundada suspeita no crime. Mas não foi não, professor, porque eu olhei a C, aí eu troquei as alternativas, por isso que eu tenho hoje. Não vai cair na hora da prova, não, né? Na hora da prova, às vezes, tem aquela situação pior, né? Tem aquela situação pior que o cara faz assim. Você marcou certo na prova, vai marcar no gabarito, vai marcar errado. Detalhe, não deixa para marcar o gabarito faltando 5 minutos, para nenhum desespero, né? Separa pelo menos meia hora ali, 30 minutos para marcar o teu gabarito, tá? Vamos com calma, né? Vamos com calma, você vai lá e separa meia horinha para marcar com calma, né? Tá um tempo ali, cabeça baixa, para, dá uma respirada, olha certinho, porque se você pula uma daquela e começa a marcar, achando que tá no final, velho, você marcou todas erradas, tá? Então, vamos ter essa, né? Vamos ter essa malícia também, esse cuidado, né? Para não perder, nadar e não morrer na praia. Em qual das situações a entrada em domicílio é legal sem mandado judicial? Quando há barulho suspeito, sem mais elementos? Quando há flagrante delito visível de fora da residência? Quando o morador se recusa a abrir a porta? Quando a polícia tiver pressentimento do crime, tiver um discernimento, um insight? Beleza, quem foi de letra B, essa não tem que se discutir. Quando há flagrante delito visível de fora da residência, você olha, a residência vê o indivíduo, vê o indivíduo lá separando a droga, embalando a droga. Você está vendo? O flagrante ali na sua frente. Ou você chega na casa recebe uma ligação, 190, violência doméstica, você se dirige até um imóvel, você vai chegando, você olha para cima do muro, vê o cara batendo na mulher, lá, por exemplo. Você está vendo o flagrante ali. Você chega, você vê o cara com a faca na mão para matar o outro dentro da casa. Você está vendo flagrante. Tá bom? Então, está configurada nessas hipóteses a fundada suspeita. 13ª questão. A prisão em flagrante deve ser comunicada apenas ao juiz, apenas ao Ministério Público, ao juiz, à família, ao Ministério Público, ou apenas à família. Só você coloca aqui a letra C, né? Ao juiz, à família e ao Ministério Público. Mas não se esqueçam que também, se o indivíduo não tem advogado, enfim, né, nominado, comunica isso à Defensoria Pública, tá? Faz a comunicação à Defensoria Pública. Então, você comunica, imediatamente que houve a prisão, flagrante, né? Ao juiz,
ao Ministério Público, tá? E tem um prazo de 24 horas para remeter para remessa dos autos, né, da prisão em flagrante à autoridade judicial, beleza? Comunica imediatamente, né? E tem prazo, né, para fazer a remessa dos autos de 24 horas. Então, não confundam, né, jamais isso com aquela ideia de que o flagrante só dura 24 horas. Cara, flagrante não tem isso de durar 24 horas. Não existe um lapso temporal para o flagrante. Perceba que eu fiz aquela analogia com a fogueira, e quando eu falo do flagrante em que há perseguição, essa perseguição ela pode se estender, né, por um território enorme e por um período de tempo bem longo, bem longo. É um indivíduo que cometeu um determinado roubo, um assalto, a um banco e sai uma equipe, né? Sai uma equipe em perseguição, o indivíduo entra na caatinga, vem outra equipe e tal. Pode, inclusive, haver a substituição de agentes, tá? Desde que a perseguição não seja cessada. Se não cessar a investigação, continuar havendo a investigação, perdão, se não continuar havendo a perseguição, se cessar a perseguição, ainda não tem situação de flagrante. Mas se houver a perseguição constante, mesmo com a troca de agentes, ainda configurará flagrante, mesmo que ultrapasse 24 horas, 48, 72, e aí vai. Beleza? Pessoal, deu para entender isso aqui? Alguma dúvida sobre esses pontos? Algumas dúvidas sobre esses pontos? Pergunto a vocês, esse formato para a gente estar revisando, tá bom? Ou vocês têm alguma sugestão de um outro formato? A gente também abraça isso aí, vai fazendo, tá? Essa revisão. A gente traz, eu estou trazendo. Tá show. Agora, se eu puder botar pelo menos um nívelzinho mais acima, porque tá... Tá fácil, tá fácil. Aí essas Pronto. questões. Beleza, então, qual foi a ideia? Qual é a ideia dessas primeiras revisões, Diego? É massificar o conteúdo mesmo, é para ser, né? Papinho de maçã mesmo, para o cara massificar. Aí eu quero depois trazer, né, na próxima revisão, nas questões mais pesadas, com pegadinhas, para vocês irem treinando o jeito de fazer prova, tá? Primeiro é ter o conteúdo, fazer a base. Fez a base, vai para cima. É isso que a gente está querendo aqui, beleza? Eu queria trazer, Fabiana, 20 questões, 30, ficar até meia-noite, faz a gente só pode ficar até, né, até as 8, né? Aqui tem pouco tempo, tá? Quem levantou a mão pode falar aí primeiro, você pode ficar à vontade. Alguém levantou a mão aí, não sei se queria falar, mas é isso, pessoal. Foi primeira ceia do quarto BPM aí que levantou a mão. Pode falar aí, fica à vontade, tá? Pode falar, Amanda. Oxê, chutou a moita de Amanda. Peraí, Lions. Pessoal, seguinte, eu vou trazer de todos os conteúdos. Aí, o que aconteceu? Hoje eu trouxe dessa, né, de flagrante, né, situação de flagrante, e da revisão anterior, que foi a ação penal. Na próxima eu trago um novo assunto e esses outros dois. Sem que vocês percebam, por exemplo, a ação penal vocês revisaram duas vezes. Revisaram duas vezes, tá? Revisaram duas vezes a ação penal. Né? Flagrante vai revisar mais duas vezes também. E aí a gente vai formando essa base que vai ficando na massa, tá? Mas é isso, cara, precisando, ó, se ter outra sugestão, tiver alguma dúvida, manda lá no meu direct, tá? No Instagram ou no WhatsApp, que aí a gente discute, tá? Essas questões o senhor mandou pro senhor? Mandei os slides, mandei as questões lá em PDF e os gabaritos, beleza? Ok. Todas estão lá já. Pessoal, muito obrigado. Tenham uma boa noite. Vamos comemorar a vitória do Palmeiras. Professor, Pode falar, meu amigo. Estou aqui. só uma dúvida rapidão aqui, porque eu estava lendo o material, na realidade estava respondendo umas questões falando sobre a audiência de custódia, né? Sim. Falou sobre a prisão em flagrante, tem que ser comunicado imediatamente ao juiz, e o auto de prisão em flagrante tem que ser enviado no prazo de 24 horas. Aí, quando juntou tudo, eu peguei uma questão que dava 48 horas. E aí, em relação à audiência de custódia? Para realizar a audiência de custódia, né? Positivo. Então, porque veja só, o delegado, depois que ele envia o auto de prisão em flagrante para o juiz tem um prazo, em média, né, 24 horas para realizar o flagrante delito, salvo situações que possam justificar um lapso temporal maior, ou até mesmo a desnecessidade da realização da audiência de custódia. O que é que acontece
na prática, em alguns casos. Pelo menos aqui onde eu trabalho, em alguns casos, o juiz chega a dispensar a audiência de custódia, tá? Porque a audiência de custódia ele não vai discutir o mérito, ele vai discutir a legalidade da prisão em flagrante, inclusive vai analisar se é caso de converter o flagrante em preventiva. Ele vai fazer essa análise, tá? Aí ele pode dispensar, ou se justificar a razão, né? Tem alguma razão material que justifique, ele pode realizar depois dessas 24 horas. Que ele tem para realizar a audiência de custódia. Eu não sei como foi que tua questão perguntou, se ela perguntou e deixou entender que era somando o prazo da prisão em flagrante com o prazo da audiência, que vai dar 48 horas realmente, ou mais pode Foi isso mesmo, é? 48, até 48 horas. Porque eu acho que ele fez isso, ela perguntou somando, né? Mas se ela perguntar só audiência de custódia, depois que o juiz recebe os autos, ele tem 24 horas para realizar. Mas a própria lei traz a possibilidade de o juiz realizar em um tempo maior. Por quê? Você pensa em realidades, em alguns estados em que o local é distante, de difícil acesso, né? Vai dar mais de 24 horas. Apesar de que hoje, cada vez mais se utilizam, né, os recursos digitais, né? Faz uma videoconferência, faz uma audiência online e aí consegue cumprir esse prazo. Amanda, pode colocar 24 horas que dá certo. Ela está perguntando, ela está querendo falar isso aqui, o microfone dela está com defeito. Sim, no caso, máquina de 24 horas, eu não sei, porque eu não sei como era a questão lá, né? Eu estava discutindo aqui, mas eu não sei como era a questão. Não sei como é que o examinador deixou a questão para você. Eu acredito que seja justamente isso, porque, como disse que o auto de prisão em flagrante tem que ser remetido a ele no prazo de 24 horas, ele também não tem um prazo para realizar a audiência de custódia no prazo de 24 horas? Né? Entendeu? Isso. Valeu, isso. então, valeu, obrigado. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Temos, para cumprir aqui o nosso tempo aí, ainda temos, né, tempo aí. Alguma dúvida? Se não temos mais dúvidas, eu deixo o meu abraço a toda a Amanda, levantou a mão, pode colocar aí, mas se não conseguir ligar o microfone, pode colocar a mensagem aí no chat, tá? Eu já desejo a todos uma ótima semana, desejo que todos estejam muito bem, que todos consigam